O preço. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem como o raio de sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzia o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os nevoeiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. A convicção geral era que o futuro da moça dependia exclusivamente de suas inclinações ou de seu capricho, e por isso todas as adorações se iam prostrar aos próprios pés do ídolo. Assaltada por uma turba de pretendentes que a disputavam como o prêmio da vitória, Aurélia, com sagacidade admirável em sua idade, avaliou da situação em que se achava e dos perigos que a ameaçavam. Daí provinha talvez a expressão cheia de desdém e um certo ar provocador que eriçavam a sua beleza, aliás, tão correta e cinzelada para a meiga e serena expansão d'alma. Se o lindo semblante não se impregnasse constantemente, ainda nos momentos de cisma e distração, dessa tinta de sarcasmo, ninguém veria nela a verdadeira fisionomia de Aurélia, e sim a máscara de alguma profunda decepção. Como acreditar que a natureza houvesse traçado as linhas tão puras e límpidas daquele perfil para quebrar-lhes a harmonia com o riso de uma pungente ironia? Os olhos grandes e rasgados, Deus não os aveludaria com a mais inefável ternura, se o destinasse para vibrar chispas de escárnio. Para que a perfeição estatuária do talhe de Sílfide, se em vez de arfar ao suave influxo do amor... Peraí. Para que a perfeição estatuária do talhe de Sílfide, se em vez de arfar ao suave influxo do amor, ele devia ser agitado pelos assomos do desprezo? Na sala, cercada de adoradores, no meio das esplêndidas reverberações de sua natureza, Aurélia, bem longe de inebriar-se da adoração produzida por sua formosura e do culto que lhe rendiam, ao contrário, parecia unicamente possuída de indignação por essa turba vil e abjeta. Não era triunfo que ela julgasse digno de si a torpe humilhação dessa gente ante sua riqueza. Era um desafio que lançava ao mundo, orgulhosa de esmagá-lo sob a planta, como a um réptil venenoso. E o mundo é assim feito, que foi o fulgor satânico da beleza dessa mulher a sua maior sedução. Na acerba veemência da alma revolta, pressentiam-se abismos de paixão, e entrevia-se que procelas de volúpia havia de ter o amor da virgem bacante. Se o sinistro vislumbre se apagasse de súbito, deixando a formosa estátua na penumbra suave da candura e inocência, o anjo casto e puro que havia naquela, como há em todas as moças, talvez parasse despercebido pelo turbilhão.
As revoltas mais impetuosas de Aurélia eram justamente contra a riqueza que lhe servia de trono e sem a qual nunca, por certo, apesar de suas prendas, receberia como rainha desdenhosa a vassalagem que lhe rendiam. Por isso mesmo considerava ela o ouro um vil metal que rebaixava os homens, e no íntimo sentia-se profundamente humilhada, pensando que, para toda essa gente que a cercava ela, a sua pessoa, não merecia uma só das bajulações que tributavam a cada um de seus 1000 contos de réis. Nunca da pena de algum Chatterton desconhecido saíram mais cruciantes apóstrofes contra o dinheiro do que vibrava muitas vezes o lábio perfumado dessa feiticeira menina no seio de sua opulência. Um traço basta para desenhá-la sob esta face, convencida de que todos os seus inúmeros apaixonados, sem exceção de um, a pretendiam unicamente pela riqueza. Aurélia reagia contra essa afronta, aplicando a esses indivíduos o mesmo estalão. Assim costumava ela indicar o merecimento relativo de cada um dos pretendentes, dando-lhe certo valor monetário. Em linguagem financeira, Aurélia cotava os seus adoradores pelo preço que razoavelmente poderiam obter no mercado matrimonial. Em uma noite, no cassino, a Lísia Soares, que fazia-se íntima com ela e desejava ardentemente vê-la casada, dirigiu-lhe um gracejo acerca do Alfredo Moreira, rapaz elegante que chegara recentemente da Europa. É um moço muito distinto, respondeu Aurélia sorrindo. Vale bem como noivo 100 contos de réis, mas eu tenho dinheiro para pagar um marido de maior preço, Lísia. Não me contento com esse. Riam-se todos destes ditos de Aurélia e os lançavam à conta de gracinhas de moça espirituosa. Porém, a maior parte das senhoras, sobretudo aquelas que tinham filhas moças, não, eita, não cansavam de criticar esses modos desenvoltos impróprios de meninas bem-educadas. Os adoradores de Aurélia sabiam, pois ela não fazia mistério do preço de sua cotação no rol da moça, e longe de se agastarem com a franqueza, divertiam-se com o jogo que muitas vezes resultava do ágio de suas ações naquela empresa nupcial. Dava-se isto quando qualquer dos apaixonados tinha a felicidade de fazer alguma coisa a contento da moça e satisfazer-lhe as fantasias, porque nesse caso ela elevava-lhe a cotação, assim como abaixava a daquele que contrariava ou incorria em seu desagrado. Muito devia a cobiça embrutecer esses homens, ou cegá-los à paixão, para não verem o frio escárnio com que Aurélia se ludibriava nestes brincos ridículos, que eles tomavam por garridices de menina, e não eram senão ímpetos de uma irritação íntima e talvez mórbida. A verdade é que todos porfiavam, às vezes colhidos por desânimo passageiro, mas logo restaurados por uma esperança obstinada. Nenhum se resolvia a abandonar o campo, e muito menos o Alfredo Moreira, que parecia figurar na cabeça do rol. Não acompanharei Aurélia em sua efêmera passagem pelos salões da corte, onde viu, jungindo a seu carro de triunfo, tudo o que a nossa sociedade tinha de mais elevado e brilhante. Proponho-me unicamente a referir o drama íntimo e estranho que decidiu do destino dessa mulher singular. 2. Seriam 9 horas do dia. Um sol ardente de março esbate-se nas venezianas que vestem as sacadas de uma sala nas laranjeiras. A luz coada pelas verdes empanadas debuxa com a suavidade do nimbo o gracioso busto de Aurélia sobre o aveludado escarlate do papel que forra o gabinete. Reclinada na conversadeira, com os olhos a vagar pelo crepúsculo do aposento, a moça parece imersa em intensa cogitação. O recolho apaga-lhe no semblante, como no porte, a reverberação mordaz que de ordinário ela desfere de si como a chama sulfúrea de um relâmpago.
mas a serenidade que se derrama por toda a sua pessoa, se de alguma sorte desmaia a cintilação de sua beleza, a embebe de um fluido inefável de meiguice e carinho que a torna irresistível. Caramba, que linguagem é essa? Seus olhos já não têm aqueles fulvos lampejos que despedem nos salões e que, a igual do mormaço, crestam. Nos lábios, em vez do cáustico sorriso, borbulha agora a flor d'alma a rever os íntimos enlevos. Sombreia o formoso semblante uma tinta de melancolia que não lhe é habitual desde certo tempo, e que, não obstante, se diria o matiz mais próprio das afeições delicadas. Há mulheres assim, a quem um perfume de tristeza idealiza. As mais violentas paixões são inspiradas por esses anjos de exílio. Aurélia concentra-se de todo dentro de si. Ninguém, ao ver essa gentil menina na aparência tão calma e tranquila, acredita que nesse momento ela agita e resolve o problema de sua existência e prepara-se para sacrificar irremediavelmente todo o seu futuro. Alguém que entrava no gabinete veio arrancar à formosa pensativa a sua longa meditação. Era a doutora Firmina Mascarenhas, a senhora que exercia junto de Aurélia o ofício de guarda-moça. A viúva aproximou-se da conversadeira para estalar um beijo na face da menina, que só nessa ocasião acordou da profunda distração em que estava absorta. Aurélia correu à vista surpresa pelo aposento e interrogou uma miniatura de relógio presa à cintura por uma cadeia de ouro fosco. Entretanto, Dona Firmina, acomodando a sua gordura semisecular em uma das vastas cadeiras de braços que ficavam ao lado da conversadeira, dispunha-se a esperar pelo almoço. "Está fatigada de ontem?" perguntou a viúva com a expressão de afetada ternura que exigia o seu cargo. "Nem por isso, mas sinto-me lânguida. Há de ser o calor", respondeu a moça para dar uma razão qualquer de sua atitude pensativa. "Estes bailes que acabam tão tarde não podem ser bons para a saúde. Por isso é que no Rio de Janeiro há tanta moça magra e amarela. Ora, ontem, quando serviram a ceia, pouco faltava para tocar matinas em Santa Teresa. Se a primeira quadrilha começou com o toque do Aragão, havia muita confusão. O serviço não esteve mal, mas andou tão atrapalhado." Dona Firmina continuou por aí a descrever suas impressões do baile da véspera, sem tirar os olhos do semblante de Aurélia, onde espiava o efeito de suas palavras, pronta a desdizer-se de qualquer observação ao menor indício de contrariedade. Deixou-a a moça falar. Desejosa de desprender-se de suas preocupações e embalar-se ao rumor dessa voz que ouvia sem compreender. Sabia que a viúva conversava acerca do baile, mas não acompanhava o que ela dizia. De repente, porém, interrompeu-a. "Que tal achou a Amaralzinha, Dona Firmina?" A velha fez semblante de recordar-se. "A Amaralzinha? É aquela moça toda de azul? Com espigas de prata nos cabelos e nos apanhados da saia, simples e de muito bom gosto?" "Lembra-me. É uma menina bem galante", afirmou a viúva. "E bem educada. Dizem que toca piano perfeitamente e que tem uma voz muito agradável. Mas não costuma aparecer na sociedade. É a primeira vez que a encontramos. Não me lembro de a ter visto antes." "Foi a primeira vez." Pronunciando estas palavras, a moça parecia de novo sentir sua alma refranger-se, atraída imperiosamente por esse pensamento recôndito que a absorvia. Mas reagiu contra essa preocupação e dirigiu-se à viúva em um tom vivo e instante. "Diga-me uma coisa, Dona Firmina." "O que é, Aurélia?" "Mas há de ser franca, promete-me?" "Franca? Mais do que eu sou, menina. Se este é o meu defeito." A moça hesitava. "Experimente, senhora."
Quem acha a senhora mais bonita, a Amaralzinha ou eu? Disse afinal Aurélia, empalidecendo de leve. Ora, ora, acudiu a viúva a rir. Está zombando, Aurélia, pois a Amaralzinha é para se comparar. Eita, preula! A Amaralzinha, a Amaralzinha, a Amaralzinha. Está zombando, Aurélia, pois a Amaralzinha é para se comparar com você? Seja sincera. Outras muito mais bonitas que ela não chegam a seus pés. A viúva citou 4 ou 5 nomes de moças que então andavam no galarim e dos quais não me recordo agora. É tão elegante, disse Aurélia como se contemplasse uma reflexão íntima. São gostos. Em todo caso, é mais bem educada do que eu? Do que você, Aurélia? Há de ser difícil que se encontre em todo o Rio de Janeiro outra moça que tenha a sua educação. Lá mesmo por Paris, de que tanto se fala, duvido que haja. Obrigada. É esta a sua franqueza, dona Firmina? Sim, senhora. A minha franqueza está em dizer a verdade e não em escondê-la. Demais, isso é o que todos veem e repetem. Você toca piano como o Arnaud, canta como uma prima-dona e conversa nas salas com os deputados e os diplomatas que eles ficam todos enfeitiçados. E como há de ser assim, quando você quer, Aurélia, fala que parece uma novela. Já vejo que a senhora não é nada lisonjeira, está desmerecendo nos meus dotes, acudiu a menina, sublinhando a última palavra com um fino sorriso de ironia. Então não sabe, dona Firmina, que eu tenho um estilo de ouro, o mais sublime de todos os estilos, a cuja eloquência arrebatadora não se resiste? As que falam como uma novela em vil prosa são essas moças românticas e pálidas que se andam evaporando em suspiros. Eu falo como um poema. Sou a poesia que brilha e deslumbra. Entendo o que você quer dizer. O dinheiro faz do feio bonito e dá tudo, até saúde. Mas repare bem, os seus maiores admiradores são justamente aqueles que não podem pretender sua riqueza, uns casados, outros já velhos. Quando pela primeira vez fumaram perto da senhora, não sentiu alguma coisa, um atordoamento? Pois o ouro tem uma fumaça invisível que embriaga ainda mais do que a do charuto de Havana e até mesmo do que a desse nojento cigarro de papel com que os rapazes de hoje se incensam. Toda essa gente que rodeia um velho ricaço, ministros, senadores e fidalgos, de certo que não esperam casar-se com a burra do sujeito, mas sofre a atração do dinheiro. Agora mesmo, Aurélia, está você me dando a razão e mostrando sua instrução. Quem há de dizer que uma menina de sua idade sabe mais do que muitos homens que aprenderam nas academias? E assim é bom, porque senão, com a riqueza que lhe deixou seu avô, sozinha no mundo, por força que havia de ser enganada. Antes fosse, murmurou a moça, recaindo-se em sua meditação. Dona Firmina ainda proferiu algumas palavras em continuação da conversa, mas notou que a moça não lhe prestava a menor atenção. Antes parecia esquivar-se a qualquer impressão exterior para mais profundamente reconcentrar-se. Então, com o tato dessas almas feitas para a domesticidade moral, ergueu-se e, trocando alguns passos pela sala, disfarçou a reparar nas estatuetas de alabastro e vasos de porcelana colocados no mármore velho dos consolos. Assim, de costas para a conversadeira, mostrava-se despercebida daquele enlevo de Aurélia, a que de certo havia de contrariar quando voltasse da distração a presença de uma pessoa a escrutar-lhe nos gestos o segredo dos pensamentos. Não teriam decorrido 5 minutos quando ouviu Dona Firmina um som trépido e cristalino, que ela bem reconhecia por tê-lo muitas vezes escutado. Voltou-se e viu Aurélia, cujos lábios de nácar vibravam ainda com o arpejo daquele ríspido sorriso. A gentil menina de sua... Peraí.
A gentil menina surgira de sua pensativa languidez como uma estátua de cera que, transmutando-se em jaspe, de repente se erigisse altiva e desdenhosa, desferindo de si os lívidos e fulvos reflexos do mármore polido. Ela caminhou para as janelas e, com petulância nervosa, suspendeu impetuosamente as duas venezianas, que pareciam um peso excessivo para sua mão fina e mimosa. A torrente de luz precipitando-se pela aberta das janelas, encheu o aposento e a moça adiantou-se até a sacada para banhar-se nessas cascatas de sol que lhe borbotavam sobre a régia fronte coroada do diadema de cabelos castanhos e desdobravam-se pelas formosas espáduas como uma túnica de ouro. Embebia-se de luz. Quem a visse nesse momento assim resplandecente poderia acreditar que sob as pregas do roupão de cambraia estava a ondular voluptuosamente a ninfa das chamas, a lasciva salamandra em quem se transformara de chofre a fada encantada. Depois de saturar-se de sol como a alva papoula que se cora aos beijos de seu real amante, a moça dirigiu-se ao piano e estouvadamente o abriu. Dos turbilhões da estrepitosa tempestade cromática que revolvia o teclado, desprendeu-se afinal a sublime imprecação da norma, quando rugindo o ciúme fulmina a perfídia de Polião. Meu Deus! Esse é um dos livros mais complicados que eu já li na minha vida. Tem um monte de palavra que eu não sei o que significa, meu pai. Moderando os arrojos dessa instrumentação vertiginosa para fazer o acompanhamento, a moça começou a cantar, mas às primeiras notas, sentindo-se tolhida pela posição, abandonou o piano e, em pé no meio da sala, roçagando a saia do roupão como se fosse a cauda do palio gaulês, ela reproduziu com a voz e o gesto aquela epopeia do coração traído que tantas vezes tinha visto representada por Lagrange. A ferocidade da mulher enganada, sânia de leoa ferida, nunca teve para exprimi-la, nem mesmo na exímia cantora, uma voz mais bramida, um gesto mais sublime. As notas que desatavam-se dos lábios de Aurélia, possantes de vigor e harmonia, deixavam por si um frêmito que lembrava o sílvio da serpente, sobretudo quando este braço mimoso e torneado distendia-se de repente com movimento hirto para vibrar o supremo desprezo. Dona Firmina, apesar de habituada desde muito ao caráter excêntrico de Aurélia, contemplava com surpresa nesse momento e desconfiava que alguma coisa de extraordinário ocorrera na vida da moça que a tornara a princípio tão pensativa e produzia agora esse acesso sentimental. Entretanto, ela, com a mesma volubilidade que a tomara ao erguer-se da conversadeira, correu para Dona Firmina, travou-lhe do pulso, fazendo-a de Polião, e deu imediatamente um jeito cômico à cena que terminou em risadas. 3. Era a hora do almoço. As duas senhoras puseram-se à mesa. Aurélia distinguia-se pela sobriedade, que era nela a consequência de temperamento e educação. Não quer isto dizer que fosse dessa espécie de moças papilionáceas que se alimentam do pólen das flores e que para quem o comer é um ato desgracioso e prosaico. Bem ao contrário, ela sabia que a nutrição dá a seiva da beleza, sem a qual as cores desmaiam nas faces e os sorrisos nos lábios, como as efêmeras e pálidas florações de uma roseira ética. Assim não tinha vergonha de comer, e sem vaidade acreditava que o esmalte de seus dentes não era menos gracioso quando eles se triscavam como a crepitação de um colar de pérolas, nem o matiz de seus lábios menos saboroso quando chupavam uma fruta ou se entreabriam para receber o alimento. Nessa ocasião, porém, a moça fez exceção a seus hábitos de sobriedade. Ela, que não gostava de especiarias e só de longe em longe bebia algumas gotas de licor, quis experimentar
quanto molho e condimento picante havia em casa. E para remate bebeu um cálice de xeres. Dona Firmina, sem esquecer o almoço, continuava a observar de parte a menina, cada vez mais convencida da existência de um acontecimento importante que havia alterado a camada habitual da moça. Esse acontecimento, na opinião da viúva, não podia ser outro senão aquele que tamanha influência exerce nas meninas de 18 anos, sobretudo se não dependem de ninguém para dispor de si. Dona Firmina tinha, pois, como certo que Aurélia, a desdenhosa, sentira afinal uma inclinação. Estava ansiosa a viúva para reconhecer o feliz que tivera o poder de cativar a altiva rainha dos salões, tão adorada quanto fria e indiferente. Revolvia na mente as recordações da noite anterior para certificar-se que não aparecia no baile nenhum moço desconhecido de quem Aurélia se pudesse apaixonar de súbito. Devia ser, pois, qualquer dos antigos adoradores dos que ela escarnecia, que por alguma circunstância inexplicável alcançara render-lhe enfim o coração. Não se pôde conter a viúva, e, em risco de desagradar a menina, dirigiu-lhe uma indireta como que se propunha a entabular a conversa e, conforme a resposta, dirigi-la para o ponto. Não sei que lhe acho hoje, Aurélia. Parece-me tão contente e até mais bonita, se é possível, do que de costume. Deveras. Não é exageração, não. Olhe, as moças, quando se vestem para um baile onde esperam encontrar alguém, ficam mais bonitas do que são. Mas você está hoje ainda mais bonita do que nos bailes. Nunca lhe vi assim. Aqui anda à volta de algum segredinho. Quer saber qual é? Perguntou Aurélia com um sorriso. Não sou curiosa, replicou a viúva, sentindo o pungir daquele sorriso. Resolvi ser freira. Está bom. Mas meu convento há de ser este mesmo mundo em que vivemos, que nenhum outro teria mais penitências e mortificações para mim. Desmentindo logo após a gravidade destas palavras com uma risada galhofeira, Aurélia deixou na sala de jantar Dona Firmina, espantada de que uma menina imensamente rica e formosa, desejada por todas, pudesse ter semelhantes pensamentos, ainda mesmo por gracejo. Aurélia, que se dirigia ao seu tocador, sentou-se a uma escrivaninha de araribá, guarnecida de relevos de bronze dourado, e escreveu uma carta de poucas linhas. A todos os pormenores dessa comezinha operação, no dobrar a folha de papel, encerrá-la na capa, derreter o lacre e imprimir o sinete, a moça deliberadamente aplicava a maior atenção e esmero. Ou essa carta era destinada a quem tudo lhe merecia, ou nesse apuro e cuidado buscava Aurélia disfarçar a hesitação que a surpreendera no momento de realizar uma ideia anteriormente assentada. Depois de sobrescrita a carta, a moça tirou do segredo da secretária um cofre de sândalo embutido de marfim. Havia ali, entre cartas e flores murchas, um cartão de visita, já amarelo, que ela escondeu no bolso do roupão, depois de guardado na sua carteirinha de veludo. Ao som do tímpano apareceu um criado. Aurélia entregou-lhe a carta com um gesto vivo e a voz breve como receosa de súbito arrependimento. Eu vou ler de novo porque eu não entendi. Ao som do tímpano apareceu um criado. Aurélia entregou-lhe a carta com um gesto vivo e a voz breve como receosa de súbito arrependimento. Para o senhor Lemos. Depressa! Senhor Lemos, né? Sentiu então Aurélia essa quietude que sucede às lutas do coração. Ela tinha afinal resolvido o problema inextricável de sua vida, e em vez de abandonar-se ao acaso e deixar-se levar pelo turbilhão do mundo, achara em sua alma a força precisa para dirigir os acontecimentos e dominar o futuro.
Daí provinha a calma de que revestia-se ao deixar o toucador e que outra vez imprimia à sua beleza uma doce expressão de melancolia e resignação. Dona Firmina, como de costume, esperava que Aurélia dispusesse a maneira por que passariam a manhã, pois a viúva não tinha outra ocupação que não fosse agradar a menina, fazer-lhe companhia e prestar-se a todas as suas vontades e caprichos. Para isto recebia, além do tratamento, uma boa mesada que ia acumulando para os tempos difíceis, como já os havia passado logo depois da perda do marido. Você não sai hoje, Aurélia? Pode ser, mas não se constranja por meu respeito. Há de ficar sozinha? Tenho que empregar o tempo. Um negócio grave, tornou a menina sorrindo. É já alguma penitenciazinha? Ainda não. É a profissão de noviça. Nessa ocasião e no meio das risadas da menina, anunciaram o Sr. Lemos, que foi imediatamente introduzido na sala. Recebi sua carta em caminho. Ia ao Botafogo. O José encontrou-me no Largo do Machado. Estou às suas ordens, Aurélia. Era o Sr. Lemos, um velho de pequena estatura, não muito gordo. Ah, é um senhorzinho pequenininho. Entendi, eu vou mudar a voz dele então. Mas rolho e bojudo como um vaso chinês. Apesar de seu corpo rechonchudo, tinha certa vivacidade buliçosa e saltitante que lhe dava petulâncias de rapaz e casava perfeitamente com os olhinhos de azougue. Logo à primeira apresentação reconhecia-se o tipo desses folgazões que trazem sempre um provimento de boas risadas com que se festejam a si mesmos. Quando Lemos, na qualidade de tio fora pelo juiz de órfãos encarregado pela tutela de Aurélia, deu-se um incidente que desde logo determinou a natureza das relações entre o tutor e sua pupila. Ah, ele é o tutor dela, entendi. Pretendia o velho levar a menina para a companhia de sua família. Opôs-se formalmente a Aurélia e declarou que era sua intenção viver em casa própria, na companhia de Dona Firmina Mascarenhas. Mas entenda, minha menina. Ah, mas atenda. Mas atenda, minha menina, que ainda é menor. Tenho 18 anos. Só aos 21 é que poderá viver sobre si e governar-se. É a sua opinião? Vou pedir ao juiz que me dê outro tutor com mais Vou pedir ao juiz que me dê outro tutor mais condescendente. E finalmente eu entendo o significado de condescendente, galera. Condescendente é aquele que dá condescendência. Eu sei, condescendência. A pessoa que descende, que cede aos desejos, cede aos pedidos, cede a outra pessoa alguma coisa só para tentar agradar, só para tentar parecer um pouco melhor, sabe? Que faz o que não quer porque, deixa lá. Igual ela quer ter um tio condescendente, um tio que faz mais o que ela quer, sabe? Que não quer ir contra ela, que ela tá pedindo pra ir morar sozinha, ela quer um tio que, você quer morar sozinha? Tudo bem, o tio condescendente deixa, faz o que você quiser aí, nesse caso deixa. E é isso aí, depois de tanto ler esse monte de livro, eu aprendi, essa é a palavra condescendência, condescendente aparece muito. Como diz, e tais argumentos lhe apresentarei que ele há de atender-me. À vista desse tom positivo, o Lemos refletiu e julgou mais prudente não contrariar a vontade da menina. Aquela ideia do pedido ao juiz para a remoção da tutela não lhe agradara. Pensava ele que às mulheres ricas e bonitas não faltam protetores de influência. Logo depois dos cumprimentos, Dona Firmina retirou-se para deixar a moça em liberdade. Bem desejos tinha a viúva de assistir a essas conferências que o Lemos costumava ter de vez em quando com a pupila acerca de contas da tutela. Mas neste ponto Aurélia era de extrema reserva e não gostava que ninguém entendesse com o que ela chamava seus negócios. Faça favor, meu tio, disse a moça abrindo uma porta lateral.
Essa porta dava para um gabinete elegantemente mobiliado. O centro era ocupado por uma banca oval, como o resto dos trastes, de érable e coberta com um pano azul de franjas escarlates. Sobre a mesa, em salva de prata, havia o tinteiro e mais preparos de escrever. No momento em que Aurélia, depois de passar o Lemos, ia por sua vez entrar no gabinete, apareceu à porta da sala a Bernardinha, velha a quem a menina protegia com esmolas. A sujeita parara com um modo tímido, esperando permissão para adiantar-se. Aurélia aproximou-se dela com um gesto de interrogação. Quis vir ontem? Segredou a Bernardinha. Mas não pude, que atacou-me o reumatismo. Era para dizer que ele chegou. Já sabia! Ah, quem lhe contou? Pois foi ontem. Havia de ser mais de meio-dia. Entre! Aurélia cortou o diálogo, indicando à velha o corredor que levava para o interior, e passando ao gabinete, cerrou a porta sobre si. Não escapou este pormenor ao Lemos, que, pela solenidade da conferência avaliava de sua importância. Com que história virá ela hoje? Dizia entre si o alegre velhinho. Aurélia sentou-se à mesa de érable, convidando o tutor a ocupar a poltrona que lhe ficava defronte. 4. Quem observasse Aurélia naquele momento não deixaria de notar a nova fisionomia que tomara o seu belo semblante e que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza, dando-lhe quase a gelidez da estátua. Mas no lampejo de seus grandes olhos pardos brilhavam as irradiações da inteligência. Operava-se nela uma revolução. O princípio vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde... Eita! Operava-se nela uma revolução. O princípio vital da mulher abandonava seu foco natural, o coração, para concentrar-se no cérebro, onde residem as faculdades especulativas do homem. Nessas ocasiões, seu espírito adquiria tal lucidez que fazia correr em calafrio pela medula do Lemos, apesar do lombo maciço de que a natureza havia forrado no roliço velhinho o tronco do sistema nervoso. Ele realmente, para causar pasmo aos estranhos e susto a um tutor, a perspicácia com que essa moça de 18 anos apreciava as questões mais complicadas, o perfeito conhecimento que mostrava dos negócios e a facilidade com que fazia muitas vezes de memória qualquer operação aritmética, por muito difícil e intrincada que fosse. Não havia, porém, em Aurélia nem sombra do ridículo pedantismo de certas moças que, tendo colhido em leituras superficiais algumas noções vagas, se metem a tagarelar de tudo. Bem ao contrário, ela recatava sua experiência, de que só fazia uso quando exigiam seus próprios interesses. Fora daí ninguém lhe ouvia falar de negócios e emitir opinião acerca de coisas que não pertencessem à sua especialidade de moça solteira. O Lemos não estava a gosto. Tinha perdido aquela jovialidade saltitante que lhe dava um gracioso ar de pipoca. Na gravidade desusada dessa conferência, ele, homem experiente e sagaz, entrevia sérias complicações. Assim era todo ouvidos, atento às palavras da moça. Tomei a liberdade de incomodá-lo, meu tio, para falar-lhe de objeto muito importante para mim. Eita, meu Deus. Ah, muito importante? Repetiu o velho, batendo a cabeça. De meu casamento, disse Aurélia com maior frieza e serenidade. Frieza, né? O velhinho saltou na cadeira como um balão elástico.
Para disfarçar sua comoção, esfregou as mãos rapidamente uma na outra, gesto que indicava nele grande agitação. Não acha que já estou em idade de pensar nisso? Perguntou a moça. Certamente, 18 anos. 19. 19. Cuidei de que não se tinha feito, que ainda não se tinha feito. Muitas casam-se desta idade, e até mais moças, porém é quando tem o paizinho ou a mãezinha para escolher um bom noivo e arredar certos espertalhões. Uma menina órfã, inexperiente, eu não lhe aconselharia que se casasse senão depois da maioridade, quando conhecesse bem o mundo. Já o conheço demais, tornou a moça com o mesmo tom sério. Eu não tô botando o tom sério dela, né? Já o conheço demais, tornou a moça com o mesmo tom sério. Agora sim. Então está decidida? Tão decidida que lhe pedi esta conferência. Já sei. Deseja que eu aponte alguém, que eu lhe procure um noivo nas condições precisas, hã? É difícil um sujeito no caso de pretender uma moça como você, Aurélia. Enfim, há de se fazer a diligência. Não precisa, meu tio. Já o achei. Teve o Lemos outro sobressalto que o fez de novo pular na cadeira. Como? Tem alguém de olho? Perdão, meu tio. Não entendo sua linguagem figurada. Digo-lhe que escolhi o homem com quem me hei de casar. Já compreendo, mas bem vê. Como tutor, tenho de dar a minha aprovação. De certo, meu tutor, mas essa aprovação, o senhor... Peraí. Tá chovendo de novo, cara! Ah, eu adoro uma chuvinha, sabe? Nossa. De certo, meu tutor, mas essa aprovação, senhor, não há de ser tão cruel que a negue. Se o fizer, o que eu não espero, o juiz de órfãos a suprirá. O juiz? Que histórias são essas que lhe andam metendo na cabeça, Aurélia? Senhor Lemos, disse a moça pausadamente e trespassando com um olhar frio a vista perplexa do velho. Completei 19 anos. Posso requerer um suplemento de idade mostrando que tenho capacidade para reger minha pessoa e bens. Com maioria de razão, obterei do juiz de órfãos, apesar de sua oposição, um alvará de licença para casar-me com quem eu quiser. Se estes argumentos jurídicos não lhe satisfazem, apresentar-lhe-ei um que me é pessoal. Vamos a ver, acudiu o velho para quebrar o silêncio. É a minha vontade. O senhor não sabe o que ela vale, mas juro-lhe que para levar a efeito não se me dará de sacrifício. Eita! Eu li certo, mano. Para levar a efeito, não se me dará de sacrificar a herança de meu avô. É próprio da idade. São ideias que somente se tem aos 19 anos. Isso mesmo já vai sendo raro. Esquece que, desses 19 anos, 18 os vivi na extrema pobreza e no seio da riqueza, para onde fui transportada de repente. Tenho as duas grandes lições do mundo, a da miséria e da opulência. Conheci outrora o dinheiro como um tirano, hoje o conheço como um cativo submisso. Por conseguinte, devo ser mais velha do que o senhor, que nunca foi nem tão pobre como eu fui, nem tão rico como eu sou. O Lemos olhava com pasmo essa moça, que lhe falava com tão profunda lição do mundo e uma filosofia para ele desconhecida. Não valia a pena ter tanto dinheiro, continuou Aurélia, que trava-língua, se ele não servisse para casar-me a meu gosto, ainda que para isto seja necessário gastar alguns miseráveis contos de réis. Aí é que está a dificuldade, acudiu Lemos, que desde muito espreitava uma objeção. Bem sabe, Aurélia, que eu, como tutor, não posso despender um vintém sem autorização do juiz. O senhor não quer me entender, meu tutor, replicou a moça com um tênue assomo de impaciência. Sei disso, e sei também muitas coisas que ninguém imagina. Por exemplo,
Sei o dividendo das apólices, a taxa de juro, as cotações da praça. Sei que faço uma conta de prêmios compostos com a justeza e exatidão de uma tábua de câmbio. O Lemos estava tonto. E por último, sei que tenho uma relação de tudo quanto possuía meu avô, escrita por seu próprio punho e que me foi dada por ele mesmo. Desta vez o purpurino velho empalideceu, sintoma assustador de tão completa e maciça carnadura como a que lhe acolchoava as calcinhas emigradas e o fraque preto. Isto quer dizer que, se eu tivesse um tutor que me contrariasse e caísse em meu desagrado, ao chegar à minha maioridade, não lhe daria quitação, sem primeiro passar um exame nas contas de sua administração, para o que, felizmente, não careço de advogado nem de guarda-livros. Sim, senhora, está em seu direito, Tornou o velho contrito. Tá, eu não sei quem tá falando isso, então vou falar normal. Cabendo-me, porém, a fortuna de ter um tutor, meu amigo, que me faz... Ah, é ela que tá falando. Que me faz todas as vontades como o senhor, meu tio. Lá isso é verdade. Neste caso, em vez de matar a paciência e aborrecer-me com autos e contas, dou tudo por bem feito. Ainda mais sei que a tutela é gratuita, mas assim não deve ser quando os órfãos têm de sobra com que recompensar o trabalho que dão. Lá isso não, Aurélia. Este encargo é uma dívida sagrada que pago à memória de sua mãe, a minha boa e sempre chorada irmã. O Lemos enxugou no canto do olho uma lágrima que ele conseguia espremer, se é que não a tinha inventado, como parece mais provável. E a moça, em tributo à memória de sua mãe evocada pelo velho, ergueu-se um instante a pretexto de olhar pela janela. Quando voltou a seu lugar, o Lemos estava de todo reestabelecido dos choques, porque havia passado e mostrava-se ao natural, fresco, tilitante e risonho. Estamos entendidos? Perguntou a menina com a sisudez que não deixara em todo este diálogo. Você é uma feiticeirazinha, Aurélia. Faz de mim o que quer. Reflita bem, meu tio. Vou confiar-lhe meu segredo, um segredo que a ninguém neste mundo foi revelado e que só Deus sabe. Se depois de conhecê-lo o Senhor não me quiser servir ou não souber, eu jamais lhe perdoarei. Pode confiar de mim sem susto o seu segredo, Aurélia, que mostrar-me-ei digno dessa confiança. Creio, Senhor Lemos, e para tirar-lhe qualquer escrúpulo que por acaso o assalte, lhe juro, pela memória de minha mãe, que se há para mim felicidade neste mundo, é somente esta que o Senhor me pode dar. Disponha de mim. Aurélia parou um instante. Conhece o Amaral? Qual deles? Perguntou o velho, um tanto acanhado. Manuel Tavares do Amaral, empregado da alfândega, disse a moça, consultando sua carteirinha. Tenha a bondade de tomar nota. Não é rico, mas possui alguma coisa. Ajustou o casamento da filha Adelaide com um moço que esteve ausente do Rio de Janeiro e a quem ele ofereceu de 12... Peraí. De dote, meu Deus. E a quem ele ofereceu de dote 30 contos de réis. Ao proferir estas palavras, sentiu-se um fugaz tremor na voz sempre tão límpida da moça, que logo após tomou um timbre ríspido. O Lemos ficara roxo de vermelho, que já era, e, para disfarçar o seu vexame, remexia a cabeça mui desinquieto, com o dedo a repuxar e a largar o colarinho como se este o sufocasse. Aurélia demorou um instante o seu frio olhar no semblante do velho, depois, desviando com placidez a vista para fitá-la na página aberta de sua carteirinha, deu tempo ao tio de reportar-se, o que foi breve. O Lemos tinha o traquejo do mundo. 30 contos? Observou ele. Já não é mau começo. Aurélia continuou. É preciso antes desmanchar este casamento.
A Adelaide deve casar com o Dr. Torquato Ribeiro, de quem ela gosta. Ele é pobre e por isso o pai o tem rejeitado. Mas se o senhor assegurasse ao Amaral que esse moço tem de ser uns 50 contos de réis, acha que ele recusaria? Suponha que eu assegurasse isso. De onde sairia esse dinheiro? Eu o darei com o maior prazer. Mas, minha menina, para que nos vamos nos intrometer nos negócios alheios? O senhor é bastante perspicaz para perceber aquilo que debalde lhe procuraria ocultar. Prefiro confiar-me sem reservas à sua lealdade. A moça fez um esforço. Esse moço, que está justo com a Adelaide Amaral, é o homem a quem eu escolhi para meu marido. Já vê que, não podendo pertencer a duas, é necessário que eu o dispute. Conte comigo, acudiu o velho, esfregando as mãos, como quem entrevia os benefícios que essa paixão prometia a um tutor hábil. Esse moço... Não, é ela que tá falando. Esse moço... O nome? Perguntou o velho, molhando a pena. Aurélia fez um aceno de espera. Esse moço chegou ontem. É natural que trate agora dos preparativos para o casamento, que está justo há perto de 1 ano. O senhor deve procurá-lo quanto antes. Hoje mesmo. E fazer-lhe sua proposta. Estes arranjos são muito comuns no Rio de Janeiro. Estão se fazendo todos os dias. O senhor sabe melhor do que eu como se haviam estas encomendas de noivos. Ora! Previno-o de que meu nome não deve figurar em tudo isto. Ah, quer conservar o incógnito? Até o momento da apresentação. Entretanto, pode dizer quanto baste para que não suponham que se trata de alguma velha ou aleijada. Percebo, exclamou o velho rindo. Um casamento romântico. Não, senhor, nada de exagerações. Só tem licença para afirmar que a noiva não é velha nem feia. Quer preparar surpresa? Talvez. Os termos da proposta. Com licença. Desde que deseja conservar o incógnito, não devo aparecer? Aurélia refletiu um instante. Não quero que isto passe do senhor. Caso ele o reconheça como meu tio e tutor, não poderia o senhor convencê-lo que eu não tenho nisso a mínima parte, que é um negócio da família ou dos parentes? Bem lembrado, eu cá me arranjo. Não tenha cuidado. Os termos... Bela que tá falando. Os termos da proposta devem ser estes. Atenda bem. A família de tal moça misteriosa deseja casá-la com separação de bens, dando ao noivo a quantia de 100 contos de réis de dote. Se não bastarem 100 e ele exigir mais, será o dote de 200. Hão de bastar, não tenho dúvida. Em todo caso, quero que o senhor compreenda bem meu pensamento. Desejo, como é natural, obter o que pretendo o mais barato possível, mas o essencial é obter, e, portanto, até metade do que possuo não faço questão de preço. É a minha felicidade que vou comprar. Essas últimas palavras a moça proferiu-as com uma indefinível expressão. Não será caro? Oh! Exclamou Aurélia. Eu daria por ela toda a minha riqueza. Outras a têm de graça, que lhes vem diretamente do céu. Mas não me posso queixar, pois, negando-me esse bem, Deus compadeceu-se de mim e enviou-me, quando menos esperava, tamanha herança para que eu possa realizar as aspirações de minha vida. Não dizem que o dinheiro traz todas as venturas? A maior ventura que dá o dinheiro é possuí-lo. As outras são secundárias, disse o Lemos como entendido na matéria. Aurélia, que um instante se deixara arrebatar pelo sentimento, voltava ao tom frio e refletido com que havia discutido até ali a questão de seu futuro.
Falta-me ainda, meu tio, recomendar-lhe um ponto. A palavra, além de esquecer, está sujeita a equívocos. Não seria possível tratar este negócio por escrito? Passar ao sujeito um papel? Certamente, mas se ele roer a corda, não há meio de obrigá-lo a casar. Não importa. Eu prefiro confiar-me à honra dessa pessoa antes do que aos tribunais. Com uma obrigação em que ele empenhe sua palavra, ficarei tranquila. Há de se arranjar. Eis o que espero de sua amizade, meu tio. O Lemos deixou passar a ironia que acentuara a palavra amizade e esticou a prumo diante dos olhos e contra a luz a folha de papel em que tomara suas notas. Vejamos. Tavares do Amaral, empregado da alfândega. A filha, Dona Adelaide, 30 contos de réis. O doutor Torquato Ribeiro, garantir 50. O outro, de 100 até 200. Só me falta o nome. Aurélia tirou da carteirinha o bilhete de visita e apresentou-o ao tutor. Como este preparasse para repetir em voz alta o nome, ela o atalhou com a palavra breve e imperativa que às vezes lhe crispava os lábios. Escreva! O velhinho copiou as indicações que havia no cartão e o restituiu. Nada mais? Nada. Se não repartir-lhe ainda uma vez que entreguei em suas mãos a única felicidade que Deus me reserva neste mundo. A moça proferiu estas palavras com um tom de profunda convicção que penetrou o bonacho ceticismo do velho. Há de ser muito feliz, eu lhe garanto. Dê-me esta felicidade que eu tanto invejo. Eu lhe darei da que me sobra. Conte comigo, Aurélia. O velhinho apertou a mão da moça, que lhe tocara o coração com a última promessa, e retirou-se. Quando chegou à casa, ainda o Lemos não estava de todo restabelecido do atordoamento que sofrera. Cinco. Havia à Rua do Hospício, próximo ao campo, uma casa que desapareceu com as últimas reconstruções. Tinha 3 janelas de peitoril na frente. 2 pertenciam à sala de visitas, a outra a um gabinete contíguo. O aspecto da casa revelava, bem como seu interior, a pobreza da habitação. A mobília da sala consistia em sofá, 6 cadeiras e 2 consolos de jacarandá, que já não conservavam o menor vestígio de verniz. O papel da parede de branco passara ao amarelo e percebia-se que em alguns pontos já havia sofrido hábeis remendos. O gabinete oferecia a mesma aparência. O papel, que fora primitivamente azul, tomara a cor de folha seca. Havia no aposento uma cômoda de cedro que também servia de toucador, um armário de vinhático, uma mesa de escrever e, finalmente, a marquesa de ferro, como lavatório e vestida de mosqueteiro verde. Tudo isto se tinha o mesmo ar de velhice dos móveis da sala. Era como aqueles cuidadosamente limpo e espanejado, respirando o mais escrupuloso asseio. Não se via uma teia de aranha na parede, nem sinal de poeira nos trastes. O soalho mostrava aqui e ali fendas na madeira, mas uma nódoa sequer não manchava as tábuas areadas. Outra singularidade apresentava essa parte da habitação. Era o frisante contraste que faziam com a pobreza carrança dos dois aposentos certos objetos aí colocados e de uso morador. Assim, no recosto de uma das velhas cadeiras de jacarandá, via-se neste momento uma casaca preta que, pela fazenda superior, mas sobretudo pelo corte elegante e esmero do trabalho, conhecia-se ter o chique da casa do Raunier, que já era naquele tempo o alfaiate da moda.
Ao lado da casaca estava o resto de um traje de baile que todo ele saíra daquela mesma tesoura em voga. Finíssimo chapéu claque do melhor fabricante de Paris, luvas de jovim cor de palha e um par de botinas como o Campa só fazia para seus fregueses prediletos. Sobre um dos aparadores tinham posto uma caixa de charutos de Havana da marca mais estimada que havia no mercado. Eram regalias como talvez só saboreavam nesse tempo os 10 mais puros fumistas do império.